Deus tem um plano para a sua vida e se você seguir o plano dele, você vai estar melhor. Não importa o que alguém lhe diga. Se você seguir o seu próprio plano, você estará sozinho. O Deus que criou você é infinito em inteligência. Ele sabe tudo sobre o seu passado, sua família, seu presente e seu futuro. Deus tem um plano para você, mas você deve aprender a ouvi-lo. Dr. Stanley. Iniciamos há 4 décadas o Ministério em Contato com o propósito de levar às pessoas em todo o mundo um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Queríamos que todos o conhecessem. Ao longo dos anos, temos visto a grandeza de Deus, seu amor e suas incríveis e impressionantes maneiras de abençoar. Ele tem sido fiel. Então, vamos abrir a palavra de Deus e buscar a face dele juntos. Mensagem de hoje: correndo à frente de Deus. Uma das lições mais importantes da vida é aprender a ouvir Deus. Se você não o escuta, não vai saber o que fazer. Se você o ouve, então você deve decidir se vai obedecer ou desobedecer a ele. Mas como você saberá o tipo de vida que Deus quer para você se você não aprender a ouvi-lo? E não apenas ouvi-lo, mas também reconhecer que o tempo de Deus é sempre perfeito. Nós nem sempre concordamos com o momento dele. Temos nossas próprias razões egoístas, provavelmente. Mas aprender a ouvi-lo e também seguir o seu tempo é uma ótima lição de vida. Muitas pessoas perdem a maior parte de suas bênçãos porque não esperam pelo tempo de Deus. Eles têm sua própria ideia, ficam frenéticos, ficam preocupados. Eles ouvem as notícias e assim vivem sem nunca orar. Deus, qual é o teu plano? O que queres que eu faça? Quando queres que eu faça isso? Qual é a tua vontade para a minha vida? Nosso fracasso na busca da orientação e direção divina quanto ao tempo é uma questão importante. Lembre-se de que Deus disse a Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e eu o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Deus deixou claro, muito claro, o que Abraão deveria fazer e o que ele iria fazer. Então, em vez de seguir as instruções de Deus, ele cometeu um pequeno deslize aqui e outro pequeno deslize acolá. Deus conhece você perfeitamente. Ele sabe quão importante para você é a vontade dele e o propósito dele. Ele não faz sugestões, ele dá comandos porque os mandamentos dele provêm de uma mente, de uma vontade e de um propósito absolutamente perfeitos. Ele nunca pediria que você fizesse qualquer coisa que não fosse a vontade dele para você. A vontade dele para você é sempre a melhor escolha. Note nessa passagem da Escritura que Deus não só prometeu dar-lhe um herdeiro, ele disse: sai lá fora, olha para o céu e veja quantas estrelas você consegue ver. Seus herdeiros vão ser assim. Então lhe disse que haveria 400 anos de cativeiro no Egito. Mas ele lhe disse que Abraão morreria em boa velhice e que seus descendentes herdariam a terra. Sim, o que Deus prometeu, ele fez. Deus disse mais: tornarei famoso o teu nome. E todos nós que somos crentes podemos rastrear nossa linhagem de hoje de volta através de Jesus, de volta a Abraão. Então, quero que você se volte agora para o capítulo 16 de Gênesis. Alguns anos se passaram desde que Deus lhe fez essa promessa. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho.
como tinha uma serva egípcia chamada Agar, Abrão partiu em direção a Canaã, a terra escolhida por Deus. Quando ele chegou lá, havia fome na terra, e ele vai para o sul, para o Egito. Ele não tinha nada que fazer no Egito, mas foi com a sua família. Abrão foi uma ótima escolha de Deus, mas ele cometeu erros. Quando Deus diz algo, ele já não se sente à vontade para fazer. Deus lhe deu instruções específicas, porque conhecia o futuro. Então, a essa empregada disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai. Ele continuou cometendo erros. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abrão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. De quem foi a ideia? O que vemos é simplesmente um ato de desobediência. Não podia esperar por Deus. Ele ouviu a voz errada. As pessoas ainda estão ouvindo vozes erradas. Não posso esperar por Deus. Quero tê-lo agora. Porque eu não entendo como Deus poderia fazê-lo, eu vou fazer isso sozinho. Muitas pessoas, a maioria das pessoas, está vivendo em desarmonia com Deus, fazendo o seu próprio caminho porque as coisas não funcionaram como planejaram. Deus tem um plano para a sua vida e se você seguir o plano dele, você vai estar melhor. Se você seguir seu próprio plano, você estará sozinho. O Deus que criou você é infinito em inteligência, sabe tudo sobre o seu passado, seu presente e seu futuro. Deus tem um plano que é o melhor para você. Seja ele o que for, você deve aprender a ouvi-lo. Por causa da desobediência, falta de vontade de esperar por Deus, Sarai tem o seu caminho, mas ela não tem apenas o seu caminho, mas muitos dias e anos de dor de cabeça, julgamento, conflitos e aborrecimentos e todo o resto. Então, Sara tem um filho quando Abraão tinha 100 anos de idade. Por que Deus demorou tanto tempo? Porque ele não fez alguma coisa antes disso. Porque ele queria fazer uma declaração ao mundo que sua escolha e que a linhagem de Abraão seria um milagre de Deus. Ele tinha um plano. É por isso que sua vida de oração deve ser tão importante, ouvindo Deus. Deus, o que queres que eu faça? Penso em todas as coisas que aconteceu na vida de uma pessoa. É um exemplo perfeito do que aconteceu aqui. Não queremos esperar o tempo de Deus, queremos fazê-lo agora. Você vai comprar uma casa. Essa é a vontade do Senhor ou não é? Talvez você diga, bem, nós esperamos o suficiente, nós queremos isso agora. Mas você avançou na frente de Deus, porque era assim que parecia. Penso em pessoas, por exemplo, que procuram posições na vida. Eles dizem, é melhor eu conseguir isso, este é o melhor que posso fazer. Você não sabe disso se não contar com o que Deus tem em mente para você. Penso em pessoas que se casam. Alguns anos se passaram. Oh, meu Deus, eu estou envergonhado por não estar casado. Você sabe o quê? Não salte à frente de Deus por causa do que seus amigos pensam. Muitas pessoas perdem o melhor em casamento porque eles têm que ter agora.
e eles fazem escolhas antes que Deus seja capaz de mostrar quem é essa pessoa. Deus pode mostrar-lhe a pessoa com quem você vai se casar. Isso não significa que você vai dormir com essa pessoa naquela noite. Isso significa que você vai esperar até que Deus esteja pronto, até que você se case. Vivemos numa sociedade que não quer esperar por nada, que quer agora, não importa qual seja o preço futuro. E as pessoas que vivem no pecado, se tivessem olhado para a frente e fizessem as escolhas de Deus, no tempo de Deus, a vida seria totalmente diferente. Se você está fazendo uma compra ou se casando com alguém, vai para a faculdade decidindo sobre um grande negócio. É isso o que vou fazer. Você perguntou a Deus acerca disso? Deus o conduziu ou não? Ouvir a Deus é parte da vida cristã. Deus é quem sabe tudo, que planejou o melhor para você. E você vai fazer suas escolhas tolas e imprudentes, porque você não pode esperar. Sim, você pode esperar. Você não quer esperar. É você que sofre as consequências por não esperar. Então, veja sua própria vida. Você está vivendo de acordo com o plano de Deus para você? Você está pedindo a Ele orientação e direção? Você está perguntando a Ele acerca do tempo em sua vida? Você está apenas seguindo a sua própria opinião? Não tenho tempo. Sim, você tem. Deus poderia levá-lo fora da cena assim, se você quisesse. Você tem tempo para esperar em Deus, isso é o melhor. O que acontece? Nós decidimos que iremos adiante de Deus. Não, tomemos essas decisões. Nós apenas tomamos decisões que nos agradam por enquanto. Eu gostaria de poder contar a todos os estudantes da faculdade, antes de fazer uma escolha na sua vocação particular e no que você quer fazer, você precisa perguntar a Deus. Você não quer perder seu tempo e não quer perder a vida depois de se formar. Mas se você decidir que é inteligente o suficiente para seguir a sua própria mente, você não precisa de Deus. Sim, você precisa. Se você não acha que precisa de Deus, escute, nenhum grau superará sua ignorância. Se você acha que não precisa de Deus, você pode obter um bacharelado, mas se você acha que você é mais esperto do que Deus, você já falhou. Então, o que acontece? Nós ouvimos outras pessoas. Foi o que Deus disse ou isso é exatamente o que eu disse? E muitas vezes as pessoas são enganadas pela aparência. Quero me casar com aquela porque ela é linda. Essa não é a vontade de Deus. Às vezes é apenas uma questão de impaciência. Eu acredito em Deus, estou aguardando Deus, mas só vou aguardar tanto tempo. Você pode se imaginar dizendo a Deus que você tem um limite sobre quanto tempo você vai dar a Ele antes de escolher alguém com quem se casar? Você casa e começa uma vida de turbulência, conflito, separação e, finalmente, divórcio. Ouvir a Deus é absolutamente essencial para caminhar com Deus. E andar com Deus é absolutamente essencial para viver uma vida que traz satisfação, paz e alegria e tudo o que você pode precisar. Às vezes, porque as pessoas temem o fracasso, correm à frente de Deus. Bem, se eu não fizer isso, eu vou perder. Ouça-me com cuidado. Você nunca perde por obedecer a Deus. Deus sabe tudo sobre o seu futuro. Ele também sabe o que faz você tropeçar. Conhece
suas fraquezas, conhece as áreas em que Ele irá ajudá-lo. Quando você começa a vida sem Deus, você está começando na direção errada. Quando você se submete a Ele, você está permitindo que o Deus Todo-Poderoso o oriente a fazer as escolhas corretas a cada momento. Penso na minha vida. Eu tinha 14 anos. Eu sabia que Deus me disse que eu pregaria o Evangelho. Eu era o único que sabia que Ele tinha dito aquilo naquele momento da minha vida. Eu passei pelo ensino médio e pela faculdade. Eu sabia que era o que Ele queria que eu fizesse. E, naturalmente, através do seminário e o resto, Deus lhe dirá o que Ele quer que você faça se você perguntar. Isso não significa que Ele vai lhe contar toda a sua vida, mas Ele irá contar-lhe o próximo passo. Deus está interessado em seu sucesso se você o segue. Isso não significa que você é bem-sucedido. Significa sempre que você é rico ou que você terá tudo o que quiser e quando quiser. Mas isso significa que sua vida estará cheia e será cheia de alegria, paz, felicidade. Haverá algum sofrimento, dor e perda, sim, mas finalmente você sentirá satisfação e plenitude na vida. As pessoas acham que vão falhar se não fizerem isso agora. Essa é a mentira do diabo. A questão não é a sua idade, a questão é qual é a vontade de Deus. E às vezes tem medo de que saibamos algo. Se eu não acredito que Deus tenha um plano para a minha vida, eu não acredito que eu tenha que esperar. Se você não acredita em Deus, em que você acredita? Se você não acredita que Deus tem um plano para você, você está aqui por acaso ou apenas por meio de seus pais. E tudo depende de vocês neste mundo louco e confuso. É tudo acerca de você fazer uma escolha relacionada com o seu trabalho e onde você vai fazer isso e assim por diante. Penso em quantos estudantes não ficariam em dívida, tendo terminado a faculdade e devendo R$500 mil ou mais para a faculdade. É isso que Deus queria que você fizesse? Ele sempre tem o melhor. Não digo que é o mais fácil, mas será o melhor possível a longo prazo. Então, nós pagamos uma penalidade quando não esperamos em Deus. Exemplo perfeito. Sara disse: ouça, esperei tempo suficiente. Estou ficando velha e não poderei ter filhos. Vamos pegar essa escrava egípcia e deixá-la ser uma substituta. Essa não era a vontade de Deus. Deus os perdoou, apesar de não ter sido esse o único erro que eles cometeram. Parecia ser a coisa mais simples e certa a fazer. Você nem sempre consegue pelo jeito que parece certo. Você não pode dizer pelo menos isso. Você não sabe por quantas vezes concorda. Qual é a vontade de Deus em sua vida? Há uma pena que pagamos, avançamos adiante de Deus e parte dessa penalidade é perdermos o melhor de Deus. Pense nisso. Você pode seguir em frente e tomar uma decisão e, você pode passar por algum tempo, pode obter toda a vida, mas perdeu o melhor de Deus para você. Nós não recebemos apenas uma viagem aqui. Bem, então, por que tomar uma direção errada quando você não precisa? Negamos a nós mesmos o melhor de Deus. Atrasamos o propósito de Deus em nossa vida. Quando tomamos uma curva errada, o propósito de Deus não está concluído, você está indo na direção errada e, às vezes, as pessoas
têm que passar por um desastre antes de se entregarem a Deus e estarem dispostas a dizer: Senhor, eu quero teu caminho, estou pedindo que me perdoes. Ele o guiará a partir desse ponto? Sim. Você será capaz de cumprir a vontade dele para a sua vida? Talvez sim, talvez não, depende do que for. Deus dá a segunda chance. Ele nos dá todas as escolhas, mas cada vez que fazemos uma escolha errada, perdemos. Então, é claro, experimentamos desarmonia em nossa vida. Quando não esperamos nele, haverá desarmonia, e assim a vida cria situações que produzem desarmonia. Quando estamos comprometidos com ele, ele nos capacita a atravessar as dificuldades e ainda seguir a vontade dele, não importa o quê. Então, é claro, sofremos grandes decepções na vida. Fora da vontade de Deus, você ficará desapontado. Acho que tantas pessoas pensam que conseguiram tudo isso e caminham fora da vontade de Deus e pensam: o que vai me acontecer em nossa situação? E com certeza, tão abençoados quanto nós, devemos estar fazendo o que é certo. Não necessariamente. Seus pais podem financiar sua escolaridade, mas isso não significa que você esteja na vontade de Deus. E você não vai tê-los para sempre. A questão é o que Deus quer. E você tem que fazer essa pergunta a si mesmo. Sou sábio o suficiente? E fazer a pergunta: Senhor, o que tu queres para a minha vida? O que estás disposto a fazer na minha vida? Qual o próximo passo para mim de acordo com o teu plano e tua vontade? Como eu sei que Deus vai falar comigo? Porque Ele prometeu. Este é Deus. Ele age em favor daquele que espera nele. Quando você diz: Senhor, não vou fazer nada, eu preciso saber da tua vontade. Qual é o próximo passo na minha vida? Deus estará lá para mostrar o que é isso, se você confiar nele. Mas se você não confia nele, então você não recebe a orientação de Deus. Então, é claro, eu imagino que ao longo do caminho você pode antecipar a derrota e talvez a destruição em sua vida. Veja o que acontece com as pessoas. Não precisa ser assim. Então, a questão é: como vou viver a minha vida? Eu vou viver de acordo com a vontade de Deus e segui-lo. Não posso ter isso, aquilo e aquilo outro, mas quero conhecer a Ti, Deus. O que Tu queres para a minha vida? Tu não concordas que a felicidade, a alegria, a paz, o contentamento e a satisfação são mais valiosos do que uma pilha de dinheiro? Todos são mais valiosos. Todos são mais valiosos do que a notoriedade e todo o resto. É uma escolha. Todos nós fazemos essa escolha todos os dias. Eu vou ser obediente a Deus ou não vou? Vou seguir os planos de um Deus que me ama incondicionalmente? Quem prometeu me dar direção, prometeu prover minha vida. Prometeu que o melhor vou escolher a Ele. Vou escolher a voz de Deus, ou vou ouvir o chamado do mundo e seguir assim? É uma escolha. Eu gostaria de poder falar com todos vocês lá fora que já estragaram sua vida. Você fez algumas escolhas na vida que agora o faz sofrer. Deixe-me apenas dizer-lhe isso. Deus perdoará você se você pedir a Ele para perdoá-lo e entregar sua vida a Jesus Cristo. Penso em todos vocês que estão passando por situações e circunstâncias difíceis e sabem que nada parece fazer sentido. Algo está destruindo sua vida, arruinando seu futuro.
Se você está disposto a parar e pedir a Deus para perdoá-lo e receber Cristo como seu Salvador e entregar sua vida a Ele, Ele o guiará a partir de onde você está e mudará sua vida totalmente. É uma escolha que você toma. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Você quer o melhor de Deus? Eu posso lhe dizer isso. Ninguém mais pode escolher o melhor de Deus para você. Se você está disposto a ouvir, pode experimentar o melhor de Deus. Deus está disposto a perdoá-lo, limpá-lo de todos os seus pecados e dar-lhe um novo começo. E minha oração é que você fará a escolha sábia de mudar. Ele está ouvindo. Lembre-se disso. Você não pode mudar isso. Você colhe o que semeia. O que você tem semeado? Você colhe mais do que semeia. Colherá mais tarde o que semear. Você não pode evitar ou escapar do que você semeia. Você pode ser abençoado, ser perdoado, mas não muda tudo isso. Enquanto você tiver a oportunidade, peça a Deus para perdoá-lo, para limpá-lo. Peça-lhe para lhe dar um novo começo. Seja você 16 ou 66 anos, você pode ter um novo começo. Será como o plano original de Deus que você teve para a sua vida? Não. Mas Ele o guiará a partir de onde você está. Você não sabe se vai ter 67 ou não. Então, acho que se você pensa claramente, é hora de tomar uma decisão entre você e Deus, através de seu Filho, Jesus, e entregará sua vida a Ele e observará Ele trabalhando na sua vida. Você ficará maravilhado. E essa é a minha oração por você. E Pai, obrigado por salvares alguém. Tu estás disposto a resgatar a todos. O perdão que Jesus fornece através da sua morte no Calvário cuida de todo tipo de pecado imaginável. E oro para que cada pessoa que ouve esta mensagem pare, pense, confesse, arrependa-se dos seus pecados e entregue sua vida a Ti. Te vejas trabalhando de maneira incrível em sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministérioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. Você valoriza a escolha de Deus o suficiente para esperar? Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.